que se encontra em Mateus 5, de 1 a 12. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cinco de uma vez. Contra a igreja toda mesmo. E Jesus, vindo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinaram, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpios de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pecadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas por nós vós. Muito forte essa palavra. Deixa eu ver um versículo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se perseguiram os profetas, ou se perseguiram os dias de hoje, muitas vezes nós somos perseguidos, somos caluniados, a gente se levanta, quer retrucar, mas a palavra de Deus que nós devemos o quê? Alegrarmos, exultarmos, convocar, porque grande é o nosso galardão diante de Deus, porque Ele nos justifica. Nós só temos só de orar e colocar na mão de Deus, porque sempre Ele vai nos socorrer em momentos de aflição, momentos de perseguição. E o crente hoje, se nós olharmos aí o mundo, nós não podemos pegar o evangelho, porque são tiradas da vida das pessoas. Então nós temos essa liberdade no Brasil ainda, nós temos essa liberdade no Brasil, espero que tenhamos para sempre em nome de Jesus e podemos manifestar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Convido agora quem está em louvor, Raíssa e a Larissa também estão no louvor, e os anjos do Senhor, juntamente com ela, venham cantar e possamos cantar ao Senhor também. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a colocar-se nos pés. A palavra do Senhor fala que seja assim na terra como no céu. Então eu quero te convidar a adorar o Senhor, dizer que Ele é santo, santo, santo. Estamos aqui para adorar, todo digno de honra, de glória e de poder. Então vamos adorar, porque o reino dele sempre será eterno e nós estaremos juntos. Glorificado ao Pai. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam.
para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as mãos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez para dizer. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Aleluia. Aleluia, Senhor. Queremos, Senhor, que esse ambiente venha ser impactado pelo teu poder, pela tua glória. Por isso nós declaramos, aleluia. Santo, santo és o Cordeiro, Pai. Aleluias. Ai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou.
Aleluia, santo, santo é o Senhor. Vamos declarar que o Senhor é digno de tudo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Damos graças a Ti, ó Pai, porque Tu és digno de tudo, Senhor. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te glorificar, Senhor, porque Tu és digno, ó Pai. Aleluia. Dia e noite.
Aleluias. Como diz o louvor, o nosso Deus é digno de tudo. Ele não depende de mim, não depende de você, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Entregue tudo a Ele, entregue seu problema para Ele. Ele está nos corações, Ele visita a nossa mente. Ele vem rasgar o véu que está atrapalhando a gente de segui-lo verdadeiramente, de poder enxergá-lo verdadeiramente. Sem descortinar todo o véu de religiosidade em nossas vidas, que possamos ver um Cristo Redentor, que morreu na cruz do Calvário, e levou sobre ele todas as enfermidades. E se tem enfermo hoje aqui, os irmãos que estão em casa, creiam que a cura já chegou, em nome de Jesus, porque Ele já levou na cruz do Calvário. Se você confessar a Deus, entregar o seu coração para Ele, Ele é fiel e justo. Ele veio para te curar, libertar, restaurar e fazer você um grande homem de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu venho apresentar aqui, ó Pai, a igreja do Senhor. Eu venho apresentar cada irmão aqui presente, os irmãos que estão online, aqueles que irão me assistir para esse culto, Pai, que está sendo gravado, e a mesma unção que está sobre esse local, que está na casa dos teus filhos, que estão visitando aqueles que irão assistir esse culto, Pai. Eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na restauração, Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor que está aqui, visitando cada coração, visita essas pessoas que estão online agora, toque nelas, Pai. Vai curando as suas emoções, vai curando, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, faça uma visitação, faça uma varredura na casa dos teus filhos, Pai. Onde tiver algo ali, ó Pai, que seja, Pai, um ponto de contato das trevas, para causar danos, para causar discussões, passa o fogo de Hebreus 2:29 e queima agora em nome de Jesus. O anjo desse ministério, o anjo é Orion, faz visitação agora em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Agora chega o momento de nós possamos entregar os dízimos, as ofertas previstas na casa do Senhor. Como eu falei no início, Deus não depende da gente, não depende do nosso dinheiro, mas é uma demonstração do amor nosso para com eles, porque durante a semana toda Ele nos deu o livramento. Se nós estamos de pé, acordamos, estamos com saúde, foi Ele que nos deu, porque a vida é dele e é para Ele, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que tiram o coração e desejam de ofertar, os iniciantes, iniciar, ofertar, os que estão online e queiram também, vai estar no QR logo mais ali, e sinta à vontade. E faça um coração sincero, não por obrigação, mas de uma maneira de você falar assim: Senhor,
Estou dando aqui a minha parte que o Senhor me deu nessa semana. Obrigado pela porta do emprego, obrigado pela saúde, obrigado por você estar restaurando a minha família, você está restaurando o meu casamento, você está restaurando a saúde de um amigo meu que eu estou orando por ele. Obrigado, obrigado, meu Deus. É o momento que você retribuir, como? Trazendo diante do altar. Quando você traz aí a sua oferta diante do altar, o ódio do Senhor está aqui vendo e orando. Eles são do nosso coração e para Deus falar. Então, traga e coloque o nome dessa oferta. É para esse motivo essa oferta que eu sou colocando o Senhor, não barganhar com Cristo. É uma maneira de dizer para o Senhor, eu estou entregando aqui essa situação dentro do altar do Senhor. Venha resolver. Aquela viúva só tinha só uma moedinha, ela depois botou diante do altar tudo que ela tinha. Mas foi a maior oferta com sinceridade, foi o que Deus se agradou. Não importa a quantidade que ela trazer, mas traz com sinceridade no coração. Amém. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Obrigado, meu Deus. Vem estar abençoando aqui, ó Pai, a oferta que foi colocada diante do altar do Senhor. Eu não sei o que os teus filhos oraram, pediram ao Senhor, mas o Senhor sabe. Conceda, ó Pai, tudo aquilo que teus filhos têm pedido ao Senhor. Em nome de Jesus. Que eles venham, Pai, testemunhar, ó Pai, o quanto o Senhor tem feito e fará e continuará fazendo na vida deles, ó Pai. Se é uma oferta que colocou o seu filho aqui diante do altar do Senhor, uma enfermidade, uma cura, uma libertação,
Conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque naquilo que o Calvário foi levado, Pai, toda enfermidade, Pai. Eles são sarados pelo teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que haja um transbordar, Pai, de abundância, Pai, na casa dos meus filhos, abundância de dias, com saúde, com alegria, em nome de Jesus, Pai. Que haja uma prosperidade na área financeira, Pai. Que eles venham, Pai, falar como está sendo, Pai, bondoso para com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eles vêm testemunhar em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra para a pastora Ruth, está ministrando aqui. A palavra de Deus tocou no coração dela. Amém. Amém, glória a Deus. Também melhor, né? Essa visão, louva a Deus pela vida de cada um de vocês, todos os visitantes que estão aqui conosco, né? Tem ali do lado das duas, mas do Fernando, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Temos a Luna ali do lado da Penha, falta do seu Moacir, né? Temos também o Robinho, um grande amigo nosso, né? Um prazer, Robinho, ter você aqui conosco, cada um que está aqui nessa noite, né? Elisângela, vocês não poderiam ter escolhido um lugar melhor para estar do que na presença do nosso Pai. Amém? Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. O tema que o Senhor colocou nessa noite no meu coração é chegar no reino dos céus. É um tema muito forte. E vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que estão em casa online, os que estão aqui no Cidade Show, Marcos 1, 14 e 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que é mais cortante que uma espada de dois gumes, e tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, trazer cura, trazer vida, trazer restauração, trazer um verdadeiro avivamento. Pai, que essa palavra, Senhor, que é um martelo que esmiuça a penha, nessa noite, venha esmiuçar os nossos corações, muitas vezes endurecidos pela religiosidade, pela tradição de homens, endurecidos pela vaidade, endurecidos pelo orgulho. Pai, nós estamos aqui nos quebrantando diante do Senhor. Nós viemos aqui, Pai, unicamente pela Tua presença, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser direcionados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, não limite o Teu mover, o Teu agir no meio dos Teus filhos nessa noite. Que a palavra que sair da minha boca seja o fogo, e os corações aqui presentes sejam a lenha, dispostos a serem queimados pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite, ela venha cair na terra fértil, e ela venha produzir para o Teu reino. Todo espírito contrário a Ti, no nosso meio, para trazer distração, sonolência, Pai, ou qualquer outro tipo de prejuízo que nos impeça nessa noite de ouvir a Sua voz, sejam amarrados, manietados e impedidos de agir. O único Espírito que nós autorizamos neste ambiente é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. O Senhor tem primazia neste ambiente. Em nome de Yeshua, amém e amém. Como eu disse, hoje é um tema assim, muito forte, muito sugestivo, é chegado o reino dos céus. João Batista, quando ele veio preparar o caminho, ele vinha justamente dizendo que o reino dos céus está perto. Nós precisamos entender o que é reino. Jesus, ele veio para nos salvar. A Bíblia diz que todo aquele que crer com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o único Senhor, ele será salvo. É através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que os nossos pecados foram perdoados, que as nossas dívidas foram quitadas. Através do sacrifício de Cristo
Cristo, na cruz do Calvário, que hoje nós temos a certeza da eternidade com Deus. Então a salvação, ela é essencial para as nossas vidas. Porém a igreja, durante muito tempo, ela ficou na salvação. Mas Jesus, além de salvar, ele veio também para estabelecer o reino aqui na terra. Se nós observarmos durante toda a estadia de Jesus aqui, ele falava sobre reino. Ele declarava reino. No texto que nós lemos, nós vemos que ele vem dizendo, após a prisão de João Batista, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. O que é reino? Reino é governo. Yeshua, ele veio para estabelecer o governo, o reino do céu. Durante muito tempo, nós tivemos um entendimento talvez equivocado. Nós aprendemos na religião que nós iríamos morrer, nós aceitamos Jesus, seremos salvos e vamos morar no céu. Mas isso é um engano. Tenho uma notícia para você, que você não vai morar no céu. É a nova Jerusalém que vai descer. E nós vamos reinar com Yeshua aqui na terra. Por isso Jesus veio falando de reino. Por isso Jesus veio estabelecer o reino. Por isso Jesus veio preparar o seu povo para reinar junto com ele, na grande Jerusalém, na Jerusalém celestial. Quando Jesus estava ali ensinando os seus discípulos a orar, os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. Porque Jesus tinha uma vida de oração. E ali Jesus então vem ensinando, ele nos dá um modelo, nos entregando chaves, nos entregando códigos dessa oração. E ele diz: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito aqui na terra como no céu. Ali ele estava nos entregando uma chave: venha o teu reino, o reino do céu na terra, falando governo do céu aqui na terra. Quando Jesus ele estava aqui, ele foi preparando os seus discípulos. Quando fala-se de discípulo, nós sempre pensamos 12, mas eram 12 apóstolos, aqueles que vieram para serem treinados e conquistar territórios. Essa era a função daqueles apóstolos. Mas havia muitos discípulos que Jesus estava treinando. Se nós observarmos na palavra de Deus, nós vemos que é a primeira vez, Jesus treina ali uma comitiva de pessoas, e ali ele envia então 70. Não é isso que a Bíblia diz? Ele envia ali 70 e fala assim: olha, agora vocês vão estabelecer o reino. Aonde Yeshua passava, ele estabelecia o reino, ele estabelecia o governo. Aonde Jesus passava, os demônios saíam gritando, desesperados, porque sabia que Yeshua estava passando ali para estabelecer o reino dos céus na terra, o governo do céu sendo estabelecido aqui na terra. Onde Jesus passava, os cegos enxergavam. Onde Jesus passava, os paralíticos andavam. Milagres aconteciam, mortos ressuscitavam. Até mesmo aquele, Lázaro, que já haviam 4 dias que havia morrido. Porque Yeshua veio para estabelecer o reino, estabelecer o governo. E ele veio estabelecer e ensinar a igreja. Então Jesus, ele prepara aquela comitiva de 70 e fala: agora vocês vão estabelecer o reino. E ele diz: vocês vão entrar na casa e vocês vão dar shalom. Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Por isso, essa saudação de shalom. E ali Jesus então fala: vocês vão entrar, e vão declarar a shalom. Caso eles não recebam, e vocês estabeleçam o reino naquela casa, naquele lugar. Caso eles não recebam, vocês limpem a poeira, e vão em frente. Na próxima casa, no próximo lugar, para que vocês ali estabeleçam o reino, estabeleçam o governo. Então, o reino dos céus é o governo do céu aqui na terra. Nós vamos caminhar um pouquinho mais para vocês compreenderem melhor sobre reino. Quando Jesus ele estava ali junto com os seus discípulos, e eles perguntam, Jesus então começa ali um diálogo com os seus discípulos. Jesus ele diz assim: quem dizem que eu sou? Aos seus discípulos ele pergunta. E aí eles falavam: dizem que isso é Elias, outros que isso é um profeta. E ele diz: e vocês? Quem eu sou? Ali João, muito ousado, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então
Então Jesus fala assim: disseste bem, João. Pedro, não foi carne nem sangue, para ver se vocês estavam ligados, né? Estão ligados. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Sobre essa pedra, a pedra é a revelação que Pedro teve, né? Sobre essa revelação que você teve, sobre essa pedra, eu estabelecerei a minha igreja, a minha eclésia, que era um tipo de governo naquela época. Sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa chave do inferno, né, é a chave do reino. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa chave do reino, quando Yeshua morreu, no terceiro dia, ele foi no inferno, ele pega essa chave e ele entrega então a igreja. Para quê? A chave de quê? A chave do reino. Para que a igreja possa estabelecer o reino, o governo aqui na terra. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da igreja. Eu costumo muito dizer, né, que Jesus ele não vem buscar uma igreja, meus queridos, coagida, que as trevas alcançou, né, o território, e essa igreja ficou coagida, não tem mais espaço para nós aqui na terra, então nós vamos ser arrebatados. Por quê? Porque acabou para nós. Que Jesus é esse que você serve? Jesus vem buscar uma igreja gloriosa. Jesus vem buscar uma igreja triunfante. Essa é uma mentira de Satanás para enganar a igreja, prender a igreja e ela não saber quem ela é no âmbito do Espírito. Jesus ele vem dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Como assim o reino de Deus está dentro de nós? Nós precisamos conhecer quem nós somos no Espírito, meus queridos. Nós somos uma potência no âmbito do Espírito. Nós somos uma arma poderosa na mão de Deus. Não há demônio que possa resistir diante de Jesus. Ele pagou o preço e nós somos esses instrumentos que Ele nos usa nesse tempo. Aonde nós estamos, o reino tem que ser estabelecido. E aí eu pergunto para nós nessa noite, no seu local de trabalho, você já estabeleceu o reino naquele lugar? O governo de Yeshua já foi estabelecido naquele local? Deus te leva para um determinado local para que o seu reino, o reino dele, seja estabelecido através da sua vida. Quando você pisa naquele lugar, você declara: este local agora tem dono. Ele pertence a Yeshua HaMashiach, porque o reino de Yeshua já foi estabelecido nesse lugar. É esse entendimento que a igreja precisa ter na sua vizinhança. Você precisa estabelecer o governo, o reino sobre aquele lugar. Você não está plantado ali por acaso, você foi chamado para estabelecer o governo através de Yeshua na sua casa. Demônio aqui não pode ficar, porque o reino de Yeshua já foi estabelecido nesse lugar. É essa igreja que o Senhor, meus queridos, está levantando neste tempo. Nós precisamos entender quem nós somos no âmbito do Espírito, e nós precisamos se posicionar como tais. Glória a Deus. E muitas vezes, por nós não entendermos de reino, nós achamos que nós aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, e a vida se torna aquela grande batalha o tempo inteiro, porque nós não nos posicionamos em quem nós somos. Jesus, ele vem, a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, lá em Colossenses 3, 14 e 15, que Yeshua ele já pregou na cruz do Calvário toda célula, todo registro que existia contra nós. Ele despojou os poderes, principados, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Este foi o ministério de Jesus aqui. Ele veio para triunfar sobre os inimigos que se levantaram. Ele já entregou a vitória à igreja do Senhor. Ele já entregou a chave desse reino para você. E você muitas vezes não tem usado essa chave no qual Deus confiou a você. Isso é reino. Reino é governo. A palavra de Deus nos diz que nós somos reis e o que o rei faz? Reina. Sacerdote, representante diante de Deus. Você é esse representante legal diante de Deus. Ele já fez tudo. O véu do templo já se rasgou. Hoje já não existe mais separação entre você e Deus. O que você precisa
te deu as vestimentas que você necessita para a batalha. Deus já te deu os armamentos que você precisa para a batalha. Deus te dá estratégias de guerra. Aqui, gente, está todas as estratégias de guerra. E por que o inimigo está prevalecendo sobre a sua casa? Porque o inimigo está prevalecendo sobre a sua saúde? Porque o inimigo está prevalecendo sobre o seu local de trabalho? Porque o inimigo está prevalecendo sobre o seu bairro? Porque falta posicionamento, falta entendimento. O reino está dentro de você. Nós precisamos conhecer quem nós somos no Espírito. Nós não somos obra do acaso. Cada um de nós que estamos aqui temos um chamado, temos uma missão, temos um lugar nesse reino. Assim como aqueles 70 foram treinados por Yeshua, foram equipados para sair e estabelecer o reino. E na segunda comitiva, quando eles voltaram saltitando de alegria, dizendo: Jesus, os demônios, eles se sujeitam a nós. Eles saíram maravilhados. Eu disse: isso não é nada, né, diante do que vocês podem realizar em meu nome. É esse posicionamento, meus queridos, que vocês têm que ter, para que vocês possam vencer as batalhas. Quando nós estamos alinhados ao trono do Senhor, quando nós estamos cumprindo os princípios bíblicos segundo a palavra de Deus, quando nós entendemos quem nós somos, não há demônio que possa resistir, meus queridos, diante de Jesus nas nossas vidas. As trevas não podem prevalecer. Por isso que muito tempo nós fomos enganados. E a igreja não entendia de reino. A igreja só entendia de salvação. Mas hoje Deus está levantando essa igreja com entendimento. Eu estava nessa semana falando, né, com uma filha espiritual nossa lá da Bahia. E eu falei: olha, o avivamento da igreja da última hora, e nós somos essa igreja, é um avivamento de conhecimento. Porque é o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que nos mostra quem nós somos no âmbito do Espírito. É o conhecimento, meus queridos, que nos levanta nesse tempo, para nós vencermos as batalhas. Por isso as trevas, durante tanto tempo, ela cegou o nosso entendimento. Assim como as águas cobrem o mar, chegou o tempo do conhecimento. Olha, assim como as águas cobrem o mar, meus queridos, chegou o tempo do conhecimento da glória de Deus. Chegou a hora da igreja conhecer, chegou a hora da igreja saber quem nós somos no âmbito do Espírito. Nós precisamos saber quem nós somos através de Yeshua. Nós somos portadores desse reino aqui na terra, um reino de governo. Assim Jesus disse que se nós crermos, faremos obras maiores. Aonde Jesus passava, os demônios gritavam e tinham que bater em retirada. Porque isso não está acontecendo na sua vida. É hora de nós refletirmos. O que falta em mim? Jesus, ele é a nossa maior, né, e a única porta de salvação, de acesso ao céu, de vida eterna. Mas ele divide a sua glória conosco, permitindo que nós sejamos o acesso do céu à terra, para que os benefícios do céu venham à humanidade. Então Jesus, ele é a maior e a única porta de acesso ao céu. Mas ele divide conosco, meus queridos. E ele permite que nós sejamos esses portadores dessa glória. O nosso corpo transmissores de glória, trazendo o céu para a terra, trazendo aquilo que Deus já nos entregou no céu, trazendo aqui para a terra. É hora de nós trazermos, estabelecermos. Era isso que Jesus fazia. Quando Deus criou o homem e colocou o homem lá no jardim do Éden, ali Deus então deu o governo ao homem. Deus diz: o céu dos céus pertence a Deus, mas a terra, ele deu o governo ao homem. O jardim do Éden, ele era uma extensão do céu aqui na terra. Adão, ele tinha um corpo glorioso. E Adão ali, ele, durante todo o tempo, ele estava alinhado com o céu. Tanto que toda tarde o Senhor vinha para conversar com Adão. Então era o céu e o jardim do Éden. A terra, uma extensão do céu. Satanás, ele sabendo disso, né? Qual foi o propósito de Satanás? No princípio, governo. Satanás queria governar.
Deus então cria o homem, portador da glória dele, e diz: olha, aqui na terra todo o domínio é seu. Tanto que até os animais mais ferozes, o homem ele tinha o domínio. Então Satanás ele vai, engana o homem, faz com que o homem venha pecar e tira esse domínio do homem. O reino que era do homem, o governo que era do homem, passa a ser de Satanás. E aí Satanás começa então a trabalhar, dominar as mentes, dominar as emoções. Por isso disse: o mundo jaz no maligno. Porém Deus, com o seu plano perfeito, então ele restaura esse reino novamente, preparando, gente, para um futuro que já não está tão distante. O futuro onde nós reinaremos com Yeshua. Jesus então ele devolve esse reino à igreja do Senhor. E o que nós temos feito com esse reino? Para nós que temos estudado a palavra, né, são 6.000 anos aqui na terra, e nós já estamos em 5.786. Agora nós vamos, em setembro, para 5.787, e já está muito próximo dos 6.000. Depois vem o milênio sabático, que é o milênio, né, de Jesus reinando junto com os santos. Jesus reinando junto com a igreja. E é por isso que nesse tempo o Senhor está nos dando entendimento de reino, entendimento de quem nós somos no âmbito do Espírito, nos preparando porque esse dia se aproxima, para que nós possamos reinar junto com Yeshua. Reina quem entende de reino, governa quem entende de governo. Por isso o despertar da igreja nesse tempo. Então, esse é o seu maior chamado, é estabelecer o reino, estabelecer o governo de Yeshua nessa terra. Nós temos que entender que Yeshua não veio para estabelecer uma religião, mas para despertar o reino que já existe dentro de nós. Muitas vezes nós temos procurado no lugar errado. O próprio Yeshua disse, em Lucas 17, 20 e 21, que o reino de Deus está dentro de nós. Quando ele faz essa afirmação, ele está revelando uma realidade espiritual. Esse reino já está dentro de nós. Tem um livro, meus queridos, de Tomé, é um livro apócrifo, que diz dessa forma: Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Mas, pois bem, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguistes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendidos que sois filhos do Pai, do Deus vivo. Mas se não vos conhecerdes, viverei na pobreza e sereis essa pobreza. Viu que forte? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos sabermos quem nós somos. Às vezes estamos numa vida de miséria. E quando falamos de miséria, não falamos só de dinheiro. Presos nas teias de Satanás. Ele vindo com todo o ímpeto para destruir a nossa família, para destruir a nossa casa, para roubar os nossos bens, para roubar a nossa paz, porque nós não sabemos quem nós somos. O dia que você entender que o reino de Deus está dentro de você e que você é uma ferramenta poderosa nessa terra, se posicionando em espírito, não há demônio que prevalece diante de você. Lá no Salmos 82:6, coloca para mim, Pedro, por favor. Salmos 82:6, eu quero que vocês acompanhem aqui, para vocês verem que eu não estou falando nenhuma blasfêmia. Só Ele é a minha rocha e é a minha salvação. Não, 82, está errado.
Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Então, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Filho de peixe é o quê? Filhos de Deus. Então, nós somos? É isso que nós precisamos entender. Todos nós somos deuses aqui na terra. Somos filhos de Deus. Nós temos essa autoridade, desde que nós nos posicionamos em quem nós somos. Por isso que falam que o filho das trevas são mais astutos, porque eles se posicionam. E nós, como cristãos, filhos de Deus, não nos posicionamos, porque muitas vezes não sabemos quem nós somos. Esse é um tempo, meus queridos, de posicionamento. Nós estamos vivendo um tempo decisivo nas nossas vidas. E não tem como nós ficarmos em cima do muro. É um tempo de posicionamento. Ou nós servimos a Deus verdadeiramente como guerreiros espirituais, que nós somos, vamos para o campo de batalha, nos posicionamos e vencemos, ou nós somos derrotados pelas trevas. E passamos, assim como diz nesse livro de Tomé, uma vida de miséria, uma vida de pobreza, sendo roubado, enquanto as trevas, ela vai tirando de nós e entregando para os filhos das trevas aquilo que é nosso por direito. Chega de ser roubado pelas trevas. É um tempo de posicionamento. Eis que é chegado o reino dos céus aqui na terra. Que nessa semana você chegue com esse entendimento no seu local de trabalho. É um local que está tendo confusão, dissensão, briga. A partir de hoje, o reino de Yeshua está sendo estabelecido neste lugar, porque eu estou aqui. E aquele ambiente vai mudar, porque eu sou testemunha disso. Eu já entrei em lugares de pessoas espíritas, né, e era uma confusão, e eu estabeleci o reino, o governo de Yeshua naquele lugar. Já na vizinhança, aonde nós estamos aqui, nós também já estabelecemos o governo neste lugar. E quem passa por aqui já diz, o ambiente está diferente. Que bairro calmo é esse? Que local bom de se morar, porque o reino de Yeshua já foi estabelecido neste lugar. O reino de Yeshua já foi estabelecido na minha casa. E toda treva tem que bater em retirada, porque o reino de Yeshua já foi estabelecido. E é assim que nós precisamos sair nessa noite aqui, com esse entendimento. Eu quero dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se levante como igreja do Senhor. Não permita mais que as trevas continuem alcançando, ocupando o território, enquanto você, com a mentira de Satanás, a cada dia coagindo. Deus está levantando uma igreja viva, uma igreja destemida, uma igreja que entende de reino. Assim como aqueles 70 que Yeshua preparou, e eles foram, e ali eles voltaram, maravilhados, felizes com o que Deus estava fazendo na vida deles e através da vida deles. Você é o próximo. Que essa semana seja uma semana de posicionamento, para vocês que estão aqui e para vocês que estão online. Que seja uma semana de você chegar aqui no sábado maravilhado com aquilo que Deus fez na sua vida, porque eis que é chegado o reino do céu na terra. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por esse entendimento, meus queridos, que Ele está nos dando nessa noite. Nós estamos nesses dias, né, finalizando, para quem entende de calendário bíblico, para quem anda nos tempos e estações, nós estamos terminando um mês muito difícil no âmbito do Espírito. Que mês pesado, de muitas batalhas, de muitos ataques, mas para aqueles que se posicionaram, nós já vencemos. E agora está chegando um mês novo, que começa dia 17, o mês de Adar. E este é um mês de alegria, é um mês de Purim, é um mês de decretos novos sendo estabelecidos sobre as nossas vidas e decretos das trevas sendo revogados. Comece a agradecer ao Senhor, porque este mês que se passou, você nasceu, você triunfou sobre os seus inimigos. E você que ainda não entende do tempo de Deus, das estações de Deus, do calendário de Deus, comece a caminhar conosco, porque é essa igreja que Deus está levantando. Quando nós estivermos reinando com Yeshua, nós vamos caminhar
dentro deste calendário. Nós vamos participar dessas festas bíblicas. Nós vamos celebrar ao Senhor. Existe um texto bíblico que fala, né, que todos deverão realizar a festa das cabanas. E aqueles que não realizarem, né, eles serão ali castigados, penalizados, porque é um decreto perpétuo de Deus. E o que é uma festa das cabanas? Muitos não sabem. Nós precisamos estarmos preparados, meus queridos, para estarmos com Yeshua nesse grande dia, reinando, alegres, dizendo, Senhor, nós cumprimos com entendimento o nosso chamado e reinamos, e agora nós viemos para reinar contigo. Se levante neste tempo, eu não sei qual o problema, qual a luta, qual a adversidade. Cadê Geraldo? Que você está passando, cadê o pastor Geraldo? Que você está passando na sua casa. Eu não sei qual é a batalha que você está passando no seu local de trabalho. Eu não sei qual é a dificuldade. Mas nessa noite o Senhor está dizendo quem você é no âmbito do Espírito. E está dizendo para você se posicionar. Eu vou estar orando agora, cumprindo a sua vida durante toda essa semana. E que você possa, nesse momento, dizer, Senhor, eu não tinha esse entendimento. Ou eu tinha este entendimento, mas faltava posicionamento. Mas hoje, Senhor, eu quero sair daqui diferente, porque eu saio hoje para reinar, eu saio com essa unção de governo, eu saio para triunfar sobre os inimigos que têm se levantado. A palavra do Senhor diz que sobre todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, meus queridos, que nós já vencemos as trevas. A palavra de Deus diz, por acaso, haverá alguma coisa difícil para o nosso Deus? Não. O nosso Deus foi aquele que fez uma mulher de 90 anos, ela dar à luz a uma criança. Deus fez ela ainda amamentar essa criança e dar à luz de parto normal. Deus fez um morto levantar da sepultura quando já havia 4 dias. Deus fez paralíticos andar, Deus fez cego enxergar, e Ele disse que se nós crermos, faremos obras maiores. Eu creio, você crê? Então se levante nessa noite. Até quando os inimigos vão triunfar sobre a sua vida? É Ele que precisa bater em retirada, e não você ficar coagido, assustado, amedrontado. Deus está levantando neste tempo um exército de guerreiros espirituais, de homens e mulheres corajosos, destemidos. E você é esse que foi alistado neste grande exército. É tempo de posicionamento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, em concordância com o Senhor e concordância com a Tua palavra. Eis que o reino de Yeshua já foi estabelecido sobre a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão. Eis que o reino de Yeshua já foi estabelecido sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada local de trabalho. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, dê aos teus filhos sabedoria, dê aos teus filhos entendimento para se posicionar em quem eles são no âmbito do Espírito. Yeshua nos chamou, Pai, como soldados para alistarmos neste grande exército. Pai, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos, Pai, daqueles que avançam, Pai, e avançam, Senhor, para o alvo. Senhor, nesta noite, Pai, nós pedimos ao Senhor que os anjos, ó Pai, deste ministério comecem agora a tocar, ó Pai, na vida de cada um que aqui está, desde a menor criança, Pai, ao mais idoso. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, tocando em cada mente, tocando em cada coração, alinhando a mente, alinhando as emoções, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, renovo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o pão do céu, a água do céu, para que os teus filhos possam caminhar um pouco mais, ó Pai, um pouco mais, Senhor, sejam destemidos, Pai, unção de ousadia, anjos do Senhor tocando nos teus filhos e colocando unção de ousadia, unção de intrepidez, porque é tempo dos teus filhos avançar. Pai, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, Pai, contra as forças do mal, nas regiões celestiais. Mas a tua palavra diz, Senhor, que Yeshua já despojou os poderes, principados, potestades. Pai, em nome de Jesus, o que é esse incircunciso diante dos teus filhos? Hoje mesmo, o Senhor está entregando a cabeça desse incircunciso na mão dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Porque, ó Pai, eles não estão afrontando os teus filhos, eles estão afrontando a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, seja estabelecido o teu governo
governo, seja estabelecido o teu reino sobre a casa de cada um. Anjos do Senhor, tocando nos pés dos teus filhos, Pai, unção nova sobre eles, fogo, fogo nos pés dos teus filhos, fogo de Hebreus 12:29, aonde os teus filhos pisarem, o reino de Yeshua sendo estabelecido, e toda treva batendo em retirada, na autoridade e no poder, que é no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Nós queremos agradecer a todos, que essa palavra possa trazer luz no seu coração, que você venha entender com clareza quem você é no reino do Espírito. As trevas não podem prevalecer na sua vida, as trevas não podem prevalecer na sua casa, as trevas não podem prevalecer nas suas finanças, não pode prevalecer na sua saúde, no seu local de trabalho. A chave já foi entregue à igreja do Senhor, e o que você precisa é se posicionar. Que Deus abençoe a todos. Deu uma semana na presença do Senhor. Se alguém após o culto, quiser oração, pode vir aqui. Nós vamos estar orando pela sua vida, para que você possa cumprir com excelência o propósito que Deus tem. Pedir para o pastor Iraldo trazer a oração sacerdotal para nós encerrarmos, viu? Vamos fazer assim, então. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua shalom. Amém? Deus abençoe a todos.